como copiar a sua planilha ativa e salvar em um novo arquivo com VBA. Essa dúvida foi deixada no nosso grupo do WhatsApp. Então observe, eu tenho dentro de uma pasta apenas um arquivo aqui chamado requisições. E eu vou estar salvando dentro dessa mesma pasta uma cópia de uma plan deste arquivo. Observe, ao clicar em copiar guia ativa, ele vai fazer uma cópia dessa plan ativa, essa plan que eu estou visualizando, e salvando dentro daquela mesma pasta com o nome pré-definido. Observe aqui a mensagem, programador Excel VBA, Gleidson, arquivo copiado e salvo com sucesso. Ao dar um OK, se formos lá na nossa pasta, observe que eu agora tenho dois arquivos. Um arquivo já renomeado com esse nome, 518234, que nada mais é do que a informação que está em uma célula específica. Então, como é que eu faço isso? Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é inserir um objeto para que eu possa estar chamando a nossa macro. Então eu vou aqui na minha guia inserir e eu vou utilizar formas. Lembrando que você pode utilizar uma caixa de texto, uma imagem ou, por outra, utilizar pela própria guia desenvolvedor na opção inserir e utilizar um objeto, perfeito? Eu tenho predileção em utilizar formas, então eu vou aqui inserir ilustrações em formas e vou escolher qualquer uma dessas formas que eu posso estar chamando a nossa macro. Qualquer uma dessas vai servir para a gente. No meu caso, eu vou utilizar esse retângulo de cantos arredondados. Bom, essa é a forma que eu vou estar utilizando para chamar a nossa macro. Aqui eu vou colocar apenas um texto sugestivo, copiar, guia ativa. E agora o que eu vou fazer? Vou só centralizar esse texto aqui. E vamos ao que nos interessa. Ao clicar sobre ela, observe que eu tenho uma opção aqui, atribuir macro. E eu vou clicar aqui em novo. Ou seja, eu vou estar criando uma macro do zero juntamente com você. Está aqui o nome do meu objeto, retângulo de cantos arredondados, e o seu evento clique. Ou seja, quando eu clicar no mesmo, ele vai executar uma ação. Então, como é que eu faço aqui para que você entenda? Primeira coisa, eu vou declarar uma variável aqui para armazenar o conteúdo de uma célula. Então, eu vou chamar essa variável de nome, para que seja o nome do meu arquivo. Então, nome, as string, ou seja, eu vou estar declarando do tipo texto. O que é que eu devo fazer agora? Bom, eu vou atribuir um valor à minha variável nome. Então, para que você entenda, quando eu não especifico a plan, ou seja, em qual dessas planilhas que eu estou capturando o valor, ele sempre vai pegar o valor da plan ativa. Então, vamos lá. Vou colocar aqui simplesmente o ranger, que quer dizer intervalo. Entre aspas duplas, eu vou informar a célula que armazena este valor. Vou colocar aqui, por exemplo, a minha célula A2, pois eu quero copiar. Quero pegar o nome desta célula aqui, o conteúdo que tem dentro da mesma, que é esse nomezinho aqui, perfeito? Então, feito isso, observe, range, entre aspas duplas, A2, entre meu parênteses, ponto cells. O que eu faço agora, para que você entenda? Essa informaçãozinha aqui, agora vai ser armazenada na minha variável nome. Bom, agora eu vou querer copiar esse arquivo. Então, como é que eu faço? Active o nosso Active Sheet, ou seja, a minha sheet ativa. Eu vou utilizar o comando .copy, ou seja, eu vou estar copiando a minha Active Sheet, que nada mais é do que a minha plan ativa. Bom, ao fazer a cópia da mesma, eu vou utilizar agora a estrutura with, que quer dizer com. Então, você sabe perfeitamente que quando eu coloco a estrutura with, eu vou conseguir informar um objeto e eu vou conseguir manipular as propriedades desse objeto. Então, vamos lá, Active o workbook. Perfeito? Ou seja, eu vou trabalhar com o livro, com o arquivo no todo. E aí, observe, vou utilizar aqui o meu Save As. E aqui eu vou estar definindo que eu vou estar salvando como. Save As nada mais é do que salvar como. Eu vou salvar aonde? Observe que ele me pede aqui o File Name. O File Name, o File Format, o Password. Então, o que nos interessa aqui, que é obrigatório, será esse File Name. Ou seja, o nome do meu arquivo e o caminho onde eu vou estar salvando o mesmo. Então, a minha intenção é que eu sempre salve na mesma pasta que está salvo esse arquivo. Então, é muito simples. Se eu quero salvar na mesma pasta que está salvo este arquivo, basta utilizar o comando diz. O nosso comando diz workbook.pet. Ou seja, eu estou capturando o caminho deste livro, ou seja, o caminho deste arquivo. Deixa eu corrigir aqui. .pet. E para que eu entre dentro da pasta que está salvo esse arquivo, basta eu concatenar
com, entre aspas duplas, com a nossa barra. E vou concatenar com quem? Com aquela variável nome, pois ela armazena o nome do meu arquivo. E vou novamente concatenar com a extensão que eu vou estar salvando esse arquivo. Então aqui eu quero um arquivo do tipo XLSX, que é o padrão do Excel. Como esse arquivo que eu vou estar salvando não contém macros, eu vou salvar no formato XLSX. Bom, ao salvar este arquivo, obviamente eu vou querer também estar fechando. Então simplesmente eu vou colocar o meu active workbook.close. Ou seja, eu vou estar fechando o arquivo que está ativo. Perfeito? E por último, coloco o meu end with. E está feito a nossa macro. Vamos fazer um teste? Observe que nessa pasta, nesse momento, tem um arquivo aqui. Primeira coisa, eu vou apagar manualmente só para que você entenda a funcionalidade que vamos estar fazendo. Perfeito? Então, nesse momento, não tenho mais nenhum outro arquivo. Tenho apenas o arquivo original, que é esse que está aberto. Então, vamos executar a nossa macro. Vou clicar aqui em copiar guia ativa. Vamos só colocar aqui um MSG Box para que ele possa nos informar, para que a gente possa saber quando terminou o salvamento. Então vamos colocar aqui, MSG Box. Vou utilizar aqui o meu envar, entre parênteses, entre aspas duplas, o nosso username. Ou seja, eu estou retornando aqui a variável que captura o nome da pessoa que está logada na máquina. E vou concatenar com a mensagem que eu queira, só para deixar mais intuitivo. Então, por exemplo, vai retornar aqui Gleidson, arquivo, copiado e salvo com sucesso. Fecho aspas duplas. Eu vou colocar aqui, vou dar um espaçamento, um underline e vou fazer uma quebra de linha. E aqui eu vou utilizar os símbolos de informação nesse MSG Box e o nosso título, o título que você bem queira. Programador Excel VBA. E está terminada aqui a nossa macro. Vamos clicar aqui em copiar guia ativa, cliquei e vamos aguardar aí que a mesma execute o processo. Gleidson, arquivo copiado e salvo com sucesso. Retornou aqui Gleidson de forma dinâmica porque é o nome da pessoa que está logada nessa máquina. Arquivo copiado e salvo com sucesso. Se eu for lá na nossa pasta, observe que está aqui, 518234, está aqui o XLSX e aqui faltou só a gente colocar um ponto, porque possivelmente quando eu tentar abrir esse arquivo ele não vai reconhecer, perfeito? Então deixa eu Então, vamos fazer da seguinte forma, basta eu vir aqui no nosso comando e aqui, junto do meu XLSX, vou colocar apenas um ponto, Perfeito? Então, vamos tentar salvar novamente para ver como é que ele vai se comportar, Cliquei e observe, Gleidson, arquivo copiado, salvo sucesso. Se eu for lá na nossa pasta, vamos verificar, está aqui o arquivo que foi salvo agora por último, Legal? Se eu der um duplo clique no mesmo, vamos abrir aqui o arquivo para ver se ele vai trazer o conteúdo realmente que foi copiado lá da minha plan ativa. Vamos aguardar aqui que o mesmo possa estar sendo aberto. E observe, vamos observar aqui o título do arquivo que foi aberto e está lá, 518234. Se observarmos, é exatamente aquela plan que foi copiada, a plan item do meu arquivo original. Está aqui o arquivo original, a guia item. Legal? Então, de forma muito rápida, aprendemos a copiar uma plan e salvar na mesma pasta do arquivo. No entanto, há um empecilho nessa macro. Por quê? Se eu tentar, vou fechar aqui o arquivo que acabamos de copiar, vou fechar aqui o mesmo. E se eu tentar salvar, se eu fazer qualquer alteração nesse arquivo, vamos fazer qualquer alteração nesse arquivo aqui, nessa plan, e vamos observar se vai acontecer alguma coisa diferente. Deixa eu digitar aqui qualquer coisa, só para que a gente possa fazer um teste. Cliquei em copiar guia ativa e vamos aguardar. Observe o que é que acontece. Como esse arquivo já está salvo dentro da minha pasta, essa macro não consegue sobrepor o arquivo anterior. E aí o que acontece? Um arquivo chamado, ele me informa todo o caminho e está aqui o nome do arquivo, já existe nesse local. Deseja substituí-lo? Então, possivelmente, se eu clicar em não, vai dar um erro na nossa macro. Se eu clicar no sim, vamos ver o que acontece. Dou um OK e ele acaba salvando. Então, se eu clicasse no não, observe. Dessa vez, vou clicar no não e vai dar um erro na nossa macro. Ou seja, o método save as não conseguiu fazer o trabalho dele, não conseguiu salvar o arquivo. Então, para evitar essa situação, tem inúmeras formas. E uma das formas mais simples, creio eu, é você atribuir ao nome do seu arquivo alguma coisa que torne
diferente. Bom, o que seria isso? Ó? Vamos utilizar aqui a data e hora atual do sistema, que nunca vai se repetir, data e hora atual, junto do nome do arquivo. E como é que eu faço isso? Ó? Aqui está o nome do meu arquivo e vamos concatenar com quem? Ó? Vamos colocar aqui um format no, abro o meu parênteses, fecho o meu parênteses, aqui eu estou retornando tanto a data e a hora atual do sistema, e entre as duplas eu vou colocar a máscara que eu quero. Ó. Lembrando que quando você salva um arquivo, alguns caracteres especiais você não pode estar utilizando. Então vamos lá. Ó. Vou colocar aqui ó, o dia, o underline, o mês, underline, e o ano. Diferente de formas, o Y aqui a gente utiliza no VBA para representar o ano. E para as horas, eu vou colocar aqui 2 Hs, 2 Ms para representar os minutos e 2 S para representar os segundos. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. Então, isso daqui, trazendo a data, tanto a data como a hora, eu vou estar concatenando com o nome do meu arquivo. E só para não deixar tudo junto, eu vou dar só um espaçamento aqui, entre aspas duplas, e vou concatenar aqui, só para não juntar tudo isso aqui a um único nome, perfeito? Então, vamos para aqui a nossa macro e executar novamente e vamos observar o que vai acontecer. Ó. Cliquei, observe. Ó. Gleidson, o arquivo copiado está um sucesso. Se eu for lá na nossa pasta, tá aqui o nome do arquivo. Ó. 518234, que é o conteúdo que está na minha célula A2. E tá aqui ó, a data que está sendo gravado esse vídeo, juntamente com a hora. Ó. Se eu executar novamente, vou fechar aqui este arquivo. Se eu executar novamente, vamos observar o que vai acontecer, ó. Perfeito? Então, vou clicar aqui novamente e vamos ver se vai aceitar ou não. Ó. Gleidson, arquivo copiado e salvo, sucesso. Se eu for lá na minha pasta, você vai observar que ele vai ter, dentro da mesma pasta, um outro arquivo com o mesmo nome e agora com outra data. Observe, ó. Legal? Então, aprendemos nesse vídeo a copiar uma plan ativa e salvar em um novo arquivo com VBA. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Já é inscrito? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos que também querem aprender Excel de forma gratuita. E aguardo para o nosso próximo vídeo. Valeu!